Mais uma aula de geografia, dando continuidade à aula anterior sobre climas e vegetações do Brasil. Hoje iremos abordar os dois grandes climas, o clima tropical e o clima temperado, certo? Então, esta será a aula 2. Vamos começar refletindo um pouquinho sobre essa imagem. O que é que vocês estão vendo? Uma garotinha acordando, super suada, uma sensação de mal-estar. Aí eu pergunto para vocês, como é que está o tempo hoje do seu bairro? Frio, calor, chuvoso, nublado? Estão sentindo o mesmo que essa garotinha está sentindo? Desculpa. Sim, é. Este é o tempo, né? O tempo atmosférico, que é muito passageiro, muito transitório. Ele vai mudando, de repente tá frio, tá quente. Hoje mesmo eu tô sentindo muito calor e ao mesmo tempo aqueles lapsos de frio. Esse é o nosso tempo, né, aqui no Nordeste. Diferentemente de clima, como eu expliquei na aula anterior, que é algo duradouro, é algo mais concreto no sentido de um tempo cronológico, que tudo bem, pode ocorrer algumas variações do tempo, mas existem características gerais que se perpetuam, né, durante todo o ano naquele determinado clima. E hoje vamos abordar o clima tropical e o clima temperado, iniciando pelo tropical. O tropical ele também é conhecido pelo clima das savanas e das florestas tropicais. Inclusive é o nosso clima aqui, né? O clima que marca o nosso território, o nosso estado, o estado de Pernambuco. Então vamos prestar um pouco mais de atenção. O clima tropical ele é encontrado em regiões de médias latitudes, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, portanto, na zona intertropical. O que isso significa, gente? Que esse clima ele é encontrado nesta região aqui do globo, olha, esta região de laranja, onde é cortado pela linha do Equador. Na parte norte existe o Trópico de Câncer, na parte sul, né, no hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio. Então, toda essa região de laranja é a zona intertropical. E em várias áreas, em vários territórios que se localizam nessa zona intertropical, aqui nessa imagem, nomeada como zona tropical, também sendo a mesma coisa, encontramos o clima tropical, nosso clima de estudo. Então, é isso que quer dizer esse primeiro tópico, é encontrado em regiões de médias latitudes, entre o Trópico de Capricórnio e o de Câncer, portanto, na zona intertropical. Nas regiões de clima tropical, predominam as temperaturas elevadas. Por quê? Porque quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente, mais as temperaturas são elevadas. Então, a gente está verificando que é uma região aqui, olha, que permeia tanto na parte norte como na parte sul da linha do Equador. Há uma alternância entre as estações secas, ou seja, um inverno seco e verões chuvosos, uma alternância entre as estações secas e úmidas. O inverno é marcado por essa característica ser seca e o verão é úmida. Por quê? Porque no inverno chove menos, apesar de ser inverno frio, temperaturas baixas, mas a questão pluviométrica é bem menor do que nos verões, que são muito chuvosos, fazendo com que a temperatura se eleve, porém
o ar fique úmido. Aí é bom a gente dar uma analisada aqui, né, no nosso globo, verificar as zonas, já expliquei a intertropical, essa de laranja. Mais acima está a zona temperada do norte, que iremos ver daqui a pouco um clima que predomina, um clima que existe nessa zona temperada, que é justamente o clima temperado. Aqui é a zona temperada do sul e aqui são os trópicos, né? A zona polar norte e a sul. Em função de vários fatores geográficos, principalmente questão de localização, altitude, apresenta algumas variantes. Apesar de ser tropical, né? Ser marcado por temperaturas elevadas, inverno seco, verão chuvoso, mas dependendo de outras características geográficas, isso pode influenciar no clima tropical e ele ser um pouquinho diferente em cada região. Sendo diferente, né, há nomenclaturas diferenciadas para melhor entendimento do estudo do clima tropical, mas daquela área. Então, algumas variantes do clima tropical: o clima tropical continental ou semiúmido e o clima tropical de altitude e as famosas monções que marcam o sul e o sudoeste asiático. Na América do Sul e na América Central, o clima tropical pode ser encontrado, né, aqui atentos, porque estamos tratando de uma reflexão do clima tropical mais próximo da gente, né, que seria encontrada aqui na Venezuela, Bolívia, Peru, Equador, Guiana Francesa, Costa Rica, Cuba, Nicarágua, Honduras, República Dominicana, Haiti, Porto Rico, Belize. E tem aqui, Brasil, né? Que faz parte da América do Sul e que tem várias regiões que predominam o clima tropical, inclusive a nossa. Então, isso aqui serve também para a gente ir conhecendo, né, os países que fazem parte da América do Sul, da América Central e ampliando o nosso conhecimento. A cobertura vegetal das regiões tropicais caracteriza-se por duas formações principais: as savanas e as florestas tropicais. Aí eu coloquei uma imagem de uma savana no Sudão, na África. O Sudão, né, fica nessa região aqui, olha. Aqui é o continente africano e estamos localizando o Sudão de verde, né? Seria na parte oriental do continente africano, né? No centro, na África mais conhecida como África Branca, África, a parte norte. Então, clima tropical predomina nas savanas, né? Temperaturas elevadas, um tipo de flora e fauna, né? A questão da variedade das espécies animais e vegetais diferenciadas, típicas de cada clima, né? Cada clima, ele traz consigo vegetações específicas, influenciadas justamente pelo clima. Também eu trouxe uma imagem que mostra uma formação vegetal que predomina o clima tropical, bastante conhecido da gente aqui no Brasil, né, que é a Mata Atlântica, e que ainda existe áreas de Mata Atlântica aqui em Pernambuco, Sergipe, em alguns estados do Brasil, muito pouco, né? Os estudos revelam que, na prática, no presente momento que estamos, né, início do século XXI, resta apenas 8% da Mata Atlântica original, né, dos tempos passados, né, antes da colonização, antes da exploração do nosso território. Voltando aqui um pouco para o slide anterior, eu queria mostrar para vocês aqui, né,
é o mapa da América do Sul. América Central, América do Sul. Dá para enxergar melhor a América do Sul, né? Isso é importante a gente estar estudando clima, vegetação e sempre associando, né, a localização geográfica. É importante saber, né, o nome dos países. Em primeiro lugar, os continentes, né, as massas continentais, os países. Lógico que a gente não vai saber de todos, né? Tem que ser professor de geografia, tem que estudar sempre geografia para estar decorando os países, capitais, cidades, mas como estudante a gente tem a obrigação de se situar, né? Se situar no globo. Onde está o Brasil, onde está a América, onde está os países que fazem fronteira, saber alguns nomes. Então, e para isso é necessário sempre estar o quê? Voltando, né, a análise de mapas. Os mapas são extremamente importantes nesse sentido, né, de localização. Perceber o Brasil, o tamanho territorial do Brasil, que se destaca aqui na América do Sul. Depois vem a Argentina, depois vem Bolívia, Colômbia. Perceber que o Chile, né, apesar de ser estreito o território, tem uma longa extensão que parte da Bolívia até o sul da Argentina. Então, essas coisas a gente só vai perceber e aprender analisando mapas. Então, quase todos os assuntos é necessário sempre a gente estar voltando nos mapas. O segundo clima que vamos estudar nesse momento é o clima temperado. O clima temperado, bem rapidinho, é localizado nessa zona temperada do norte e zona temperada do sul, né? Por aqui. Então, dentro da análise do mapa mundi, os países que se situam nessa área da zona temperada, tanto a do norte como o sul, eles têm grande possibilidade de serem marcados por esse tipo de clima temperado. Não quer dizer que todos que estão na zona temperada têm esse clima, mas a maioria, uma grande parte, a gente pode dizer que sim. O clima temperado, gente, ele abrange trechos das regiões do hemisfério norte, como vocês viram, né, lá no globo, a zona temperada, na parte norte. América do Norte, Europa, que já fica, né, no norte, no hemisfério norte, e uma faixa alongada central da Ásia, que se estende até parte da China e Japão. Caracteriza pelo inverno frio, alta amplitude térmica. Quem não sabe o que é amplitude térmica, é o seguinte: amplitude térmica é a percepção da maior temperatura e a menor, verificando uma diferença. E se essa diferença for maior do que 10, ela tem a gente pode dizer que há uma alta amplitude térmica. Um exemplo para ficar mais claro para vocês, né? Na Grécia, no mesmo dia, fez às 8 horas da manhã 24 graus. E à tarde, 5 horas da tarde, fez 10 graus Celsius. Então, 24 menos 10 seria uma diferença de 14. Então, essa diferença de variação de temperatura no mesmo dia, pode ser uma análise de ano, mensal, trimestral, é chamada de amplitude térmica. É um cálculo da maior temperatura sobre a menor, vendo a diferença. Se a diferença for muito grande, aí a gente pode dizer que naquela região existe uma alta amplitude térmica, entenderam? Então, é caracterizado pelo inverno frio, alta amplitude térmica e por 4 estações do ano bem definidas, né? Percebidas pela alteração da aparência da formação vegetal ao longo do ano, diferentemente daqui, né, da nossa região, que a gente não consegue, né, perceber essa diferenciação de estações do ano, que é verão, que é inverno, que é outono, que é primavera, é tudo tão parecido, né? Tudo bem, no clima tropical, mas no temperado não.
A gente percebe isso, a população percebe isso nitidamente porque verifica na própria formação vegetal, na formação vegetal ao longo do ano. Flores na primavera, muito frio no inverno, muito calor no verão, certo? Então, a própria vegetação, ela mostra, ela dá indício das mudanças das estações do ano. Neste mapa, visualizamos aqui, olha, os climas, né? Se atentando aqui para o tropical e temperado, que é o que a gente está estudando hoje. O tropical, na legenda, para melhor compreensão, a parte pintada de marrom. E o temperado, essa parte pintada de verde, esse verde clarinho. Então, é por aqui, olha, na Grécia, Itália, pedaço da Ásia, né? Por aqui, Estados Unidos, Canadá. Aqui, essa parte abaixo do Brasil, que seria Argentina. O clima temperado, ele divide-se em dois tipos também, da mesma forma que o tropical. Porque apesar de ser temperado, mas ser nomeado dentro desse mesmo conceito, clima temperado, dependendo da região, dependendo se está mais próximo ao trópico, lá em cima, mais próximo à linha do Equador, ele vai sofrendo algumas variações. Então, especificamente o clima temperado, ele divide-se em dois tipos, temperado continental, em que há uma maior amplitude térmica e invernos rigorosos, essa diferenciação de temperatura, né? De repente está 30 graus, daqui a 5 horas está fazendo 8 graus Celsius. Então, há uma grande característica que marca esse temperado continental, essa maior amplitude térmica e invernos bastante rigorosos, muito frio, neve, chuva. E o temperado oceânico, com amplitude térmica menor, essa variação, né, de temperatura bem menor. E seria aquelas regiões mais próximas ao litoral, ao oceano. As florestas temperadas, diferentemente das tropicais, né, como a Mata Atlântica, a nossa Mata Atlântica, elas têm uma peculiaridade, quase que não sai, que seria coisa de filme mesmo, que a gente só vê em filme, né? Porque aqui no Brasil não existe. Que elas perdem todas as folhas ou parte delas no outono e no inverno, essa passagem, né? Do inverno para o outono. São folhinhas menores, chamadas de decíduas ou cadicifólias, que são o significado dessas duas palavrinhas difíceis é que elas perdem, que elas caem, né? As folhas que caem durante o ano, em algum momento do ano. Fica na floresta, a gente pode dizer assim, praticamente nua. E depois brota, nasce tudo de novo. Tem uma imagem dessa floresta aqui, olha, uma dessas florestas caducifólia no sudeste do Canadá. Que lindo! As folhas caindo, folhas amarelas. Esses tipos de floresta, hoje elas estão bastante devastadas, como todas as outras florestas, né? Como nossa Mata Atlântica, como que está ocorrendo na nossa floresta equatorial, que vimos também quando estudamos o clima equatorial, a floresta amazônica. Elas estão bastante devastadas, né, por causa dessa procura do homem por fontes de riquezas, por desenvolvimento econômico que encontra madeira, tipos de vegetações, vegetais, né, alguns animais que servem de alguma maneira para a obtenção de lucro. Então, o que pouco resta dessas florestas hoje é encontrada na Europa Ocidental e Oriental, na parte meridional da América do Sul, Nova Zelândia e no Japão. Uma região, né, uma formação vegetal que a gente encontra,
voltando um pouco aqui, uma das formações vegetais que a gente encontra esse clima temperado são nos estepes, que é uma forma de vegetação que a gente encontra nos pampas argentinos, nessa região, conhecida como pampas argentinos. Como eu disse para vocês, a Argentina tem um clima, é marcado pelo clima temperado. E tem uma grande formação vegetal que é conhecida como pampas argentinos, que tem um tipo de vegetação marcada pelo esse clima temperado que a gente está estudando. E também, deixa eu ver se finalizei, ficou um pouco invertido aqui a ordem, que a referência bibliográfica deveria ser no final, mas não tem problema. O Cerrado também, do Rio Grande do Sul, ele tem um tipo de vegetação que é consequência desse clima mais brando, né, temperado. Justamente porque ele está saindo lá da zona equatorial e indo para a zona temperada. Eu quero mostrar rapidinho aqui o livro que eu utilizei para fazer esses slides para vocês, que foi Território e Sociedade no Mundo Globalizado, de Lucy. E quero finalizar esse momento, né, desejando para vocês uma boa organização de estudos, né? Espero que os pais estejam ajudando vocês, que é necessário, né? Uma ajudinha, um irmão mais velho, uma mãe, um pai, um tio, um primo, para estar sempre nos incentivando a realizar as atividades da escola e até também buscarmos coisas extras, né, para aprendermos. Não ficarmos só focados naquilo que é exigido, mas a gente aprender a aprender além daquilo. Aí eu quero finalizar com essa frase. Educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas é sim preparar a mente para pensar, certo, gente? Então, faça uma revisão, volte aos mapas, pode me procurar através do meu e-mail, aqui mesmo nesse espaço, e tirar as dúvidas, que eu vou estar sempre à disposição de vocês, certo? Grande abraço, tchau!